Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa aula está sendo gravada, como vocês podem ver, mas para a gente não perder o costume, já vamos mantendo aqui, como vocês já sabem. Galera, a aula de hoje vai ser baseada nessa revista aqui, tá bom? Que fala do paraíso ao Egito. Vai ser em cima dessa revista aqui que a gente vai ver a nossa aula. E a nossa aula de hoje, então, vai ser a primeira lição dessa revista. O nosso texto básico, o nosso texto bíblico básico dessa aula de hoje, ele está lá em Gênesis, no capítulo 1, bem no começo da Bíblia, né? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, o capítulo 1, versículo 1, que aí vai até o capítulo 3, versículo 24. Então esse é o nosso texto básico de hoje. A gente vai ver aqui alguns textos, a gente vai ler um pouquinho da Bíblia hoje. E hoje a gente vai ver sobre a história da criação. Acho que vocês já ouviram a história da criação de Deus, de como tudo começou e também de como o pecado entrou no mundo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar o que seria um mundo perfeito, né? Um mundo onde não existe miséria, onde não existe guerra, onde não existe desgraça, só todo mundo vivendo bem, todo mundo feliz. E o mundo era assim antes do pecado entrar. E logo no começo de tudo, e Gênesis quer dizer isso, eu não sei se vocês sabiam o que quer dizer a palavra Gênesis, que é o nome do livro, mas Gênesis quer dizer início, princípio. E esse livro de Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, como acho que todo mundo sabe, ele já começa dessa forma. Ele já começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí depois a gente vai vendo a narrativa da criação, de como Deus criou os céus e a terra. E aí, pra gente ver direitinho isso aqui, eu tenho esse cubo aqui, ó, que trata de cada um dos dias da criação. No primeiro dia, como vocês veem aqui, Deus ele criou a luz. Foi aquele momento em que Deus disse que haja luz, e a partir daquele momento a luz passou a existir. Então aqui a gente vê, ó, no primeiro dia a escuridão e a luz se formando. Em seguida, no segundo dia, Deus fez a separação das águas. Então, ele fez as águas que estavam em cima do firmamento, que é o céu, e as águas que ficaram debaixo do firmamento, o mar. Né? A água de cima do firmamento são as nuvens são feitas de água. E aí, em seguida, no terceiro dia, ele fez a separação da terra. Ele mandou que houvesse uma porção seca, então entre aquele mundo de água que havia, começou a surgir uma parte de terra seca, e em cima dessa terra seca começou a nascer todas as plantas, as árvores e tudo. E aí em seguida, no quarto dia, quem sabe, alguém lembra? Alguém lembra aí o que foi criado no quarto dia? Se vocês não souberem, está aqui a resposta. No quarto dia, Deus criou os luminares, o luminar maior, o sol, para governar o dia, e o luminar menor, a lua, para governar a noite. Ele criou o sol e a lua depois de ter criado a luz e a escuridão. E aí, no quinto dia, enfim, Deus cria os primeiros animais, as aves e os peixes. As aves e os peixes. E aí, no sexto dia, então, é que Deus cria os outros animais terrestres e a obra-prima da sua criação, que foi o homem e a mulher. E aí, no princípio, toda vez que Deus criava alguma coisa, e vocês vão encontrar isso na narrativa aqui da criação, ele sempre dizia que aquilo era bom. Ele criava alguma coisa e dizia: isso é bom. Então ele criava o elefante e dizia: pô, o elefante é bom. Eu gostei desse elefante aqui que eu fiz, né? Ele criava qualquer coisa. Ele criava uma planta, uma rosa, ele dizia: eu gostei disso aqui que eu fiz, isso aqui é bom. E no começo, tudo era muito bom. Até que aconteceu uma coisa, que foi a primeira desobediência, que está lá no capítulo 3 de Gênesis, acompanha aí na Bíblia, que é toda aquela história que vocês provavelmente já conhecem. Logo depois que Deus criou o mundo, ele disse para o homem e para a mulher, Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todo fruto, de toda árvore que vocês encontrarem, menos aquela árvore que está lá no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer e vocês não podem comer. E aí eles falaram: tá bom, Deus, se você está falando. E aí acontece que um dia a serpente
que era na verdade Satanás disfarçado de serpente, ele chega lá para Eva e diz: olha, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma fruta aqui do jardim? E Eva diz: não, não é bem isso não, a gente pode comer de todas, menos daquela ali que está no centro do jardim, aquela a gente não pode comer, porque no dia que a gente comer a gente vai morrer. E aí Satanás diz: não, olha, vocês acreditaram nisso mesmo? Deus só disse que vocês iam morrer porque Ele sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão se tornar iguais a Ele. E Ele não quer que ninguém seja igual a Ele. Então, vá por mim, você pode comer isso aqui. Você não quer ser igual a Deus? Então, come a fruta, pô. E aí Eva, então, ela cai na conversa da serpente, ela come a fruta e ainda dá para Adão. E aí eles, naquele momento, cometem a primeira desobediência, o primeiro pecado. E aí Deus, naquele mesmo dia, chega para eles, para conversar com eles, para ver o que havia acontecido. Eles tentam se esconder de Deus, o que é uma péssima ideia, não dá para se esconder de Deus. E aí, quando Deus pergunta o que foi que aconteceu, um ficou jogando a culpa no outro. Adão disse que a culpa foi de Eva, Eva disse que a culpa foi da serpente, e a verdade é que não colou. É que nem, tipo, a sua mãe diz: olha, eu não quero que você coma esse doce aqui antes do almoço. E aí o seu irmão chega pra você e diz: não, não, come aí, come aí. E aí quando a sua mãe descobre que você comeu, você tenta colocar a culpa no seu irmão, só que não deu certo, porque no final das contas você comeu, você pecou, você desobedeceu. E foi o que aconteceu ali. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, eles praticaram a primeira desobediência, e aí por conta disso o mundo foi acometido pelo pecado e a morte entrou no mundo. Eles não morreram naquele instante fisicamente, sabe? Eles não caíram duros no chão, mas eles naquele momento foram separados de Deus. Eles passaram pela morte espiritual. E depois de muitos anos eles vieram a morrer. Antes disso ninguém morria, mas por conta do pecado deles, eles morreram. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe? Tá ligado? O salário, né? Salário é aquilo que o trabalhador recebe pelo seu trabalho. Então, o cara que faz o serviço, ele recebe o seu salário, o salário que ele merece. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que a gente merece com o pecado é a morte, é o inferno. E a gente só não passa por isso porque se o pecado abundou, ou seja, se houve muito pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça de Deus. A graça de Deus que veio através de Jesus Cristo, que sofreu a condenação do nosso pecado, e a gente já viu isso, o pecado, a condenação que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E por conta disso nós não recebemos o salário que nós deveríamos receber. Então, Jesus foi prometido lá no comecinho da Bíblia. Deus diz para Eva que Deus pune todos eles, tá? Adão, Eva e a serpente são punidos por conta do pecado deles. E aí Deus diz naquele instante que Eva, um dia haveria um descendente da mulher, um descendente de Eva, e esse descendente lutaria contra a serpente. Ele seria ferido pela serpente, mas ele iria vencer da serpente. E esse descendente de Eva já veio e é Jesus Cristo. E nele nós então somos livres do pecado e da morte. Glória a Deus. É isso aí, galera. Então, o nosso versículo para decorar, e eu quero que vocês prestem muita atenção nesse versículo, que é muito importante, está lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, quando diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês se liguem aqui nos dias de como Deus estava lá no princípio de tudo, como tudo veio acontecer pela palavra de Deus, tudo veio a ser criado pela palavra de Deus. E aí que vocês aprendam, o que foi criado em cada dia, e principalmente que vocês aprendam isso, que nós, assim como Adão e Eva pecaram, nós também pecamos e nós merecíamos a morte, mas através de Jesus, o descendente que foi prometido, nós somos livres de tudo isso aí e a gente pode ter comunhão com Deus. Então é isso aí, vamos orar a Deus para a gente finalizar mais essa aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa aula, obrigado por isso que a gente viu, obrigado porque mesmo tendo desobedecido a Ti, mesmo que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tenham desobedecido,
Tu enviaste Jesus Cristo para morrer pela culpa dos nossos pecados e nós podemos ter comunhão contigo, Senhor. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Acho que é só isso aí. Até semana que vem. Fique com Deus. Falou!